aqui eu vou falar um pouco mais das revistas, antes de entrar propriamente nos artigos científicos. Os periódicos científicos são justamente as publicações que abrigam esses artigos. O principal meio de veiculação dos artigos científicos, seja na forma impressa, seja no formato online. O formato online está cada vez mais difundido pela sua evidente praticidade, por ser além fronteiras, diferentemente de um formato impresso, que é bem mais caro, mais dispendioso de ser produzido, além de que para ele chegar em outros países o custo é muito elevado, acaba sendo inviável, dependendo do caso. Como é que por uma revista brasileira pode chegar na Índia ou no Japão sem altos investimentos? Pode ser feito tranquilamente pelo formato online. Essa barreira fronteiriça da distância acaba sendo eliminada. Então a tendência é que os periódicos online sejam a dominância e o formato impresso seja um formato secundário. Mas ainda existem veículos impressos muito bons, muito conhecidos. Como é que eles são classificados? É importante dizer que as revistas são classificadas de acordo com sua relevância perante a comunidade acadêmica, então são dos critérios que seguem. Então, existem revistas que são muito prestigiadas e por isso elas acabam sendo mais procuradas pelos pesquisadores, enquanto outras são mais regionais, mais restritas e acabam sendo mais procuradas por pesquisadores iniciantes, por alunos. Então, assim, tem milhares de revistas pelo mundo e cada uma tem o seu extrato, tem a sua classificação. Só para fins de vídeo, que é só uma explicação interessante, mas a gente pode aprofundar isso num outro momento. Existem as classificações que são adotadas aqui no Brasil e também as classificações internacionais, que aí são diferentes. Então vamos considerar aquela que é adotada pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, a CAPES elaborou uma metodologia de classificação, são critérios de classificação que a gente chama de QALYs. QALYs são um conjunto de procedimentos utilizados para estratificar, ou seja, colocar em estratos, em classificações, qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação, e auxiliar na divulgação dessa produção. Então, só para deixar claro, então a criação do QALYs está diretamente relacionada com os programas de pós-graduação. É uma forma de valorizar os programas de pós-graduação e ao mesmo tempo valorizar as revistas. Então é uma coisa casada à outra. A CAPES, porque a CAPES avalia também os cursos de mestrado e doutorado. E uma forma dos cursos ganharem uma maior relevância, uma maior qualidade é justamente com as publicações. E a partir das publicações é que você meio que consegue direcionar esse crescimento, você consegue direcionar esse fortalecimento dos programas de pós-graduação. Então, é a partir dessa necessidade dos programas de pós-graduação que tem para poder crescer, é que foi criado o QALYs, porque aí eles podem dizer tais revistas atender determinados critérios, então elas são mais relevantes para serem abrigarem as produções de um programa e de seus professores, e outras menos. Então é importante dizer que a criação do QALYs está justamente associada ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação. E para que isso aconteça, é preciso que haja revistas de qualidade. E quem atesta essa qualidade é a própria CAPES, a partir do QALYs. E a CAPES criou, então, esses estratos que começam no A1, que é o nível maior, das revistas consideradas mais elaboradas, para as menos elaboradas, que são na letra C. Então, as revistas mais
limitada, assim, com uma repercussão mais local, uma repercussão mais restrita, ou que não tem uma frequência de periodicidade. Assim, elas não atendem muitos dos critérios que são atendidos pelas revistas mais elevadas. Aí tem os estratos intermediários, A2, B1, B2, B3, B4, B5 até o C. Então é uma ordem decrescente. É bom falar um pouco sobre revistas, porque justamente esse também é um aspecto que envolve todo esse contexto da produção acadêmica. Porque os artigos precisam ir para algum lugar, são essas revistas. Mas não adianta ir para qualquer revista. Tem que ser uma revista que atenda aos interesses tanto do pesquisador quanto da instituição a que ele está vinculado, ou do grupo de pesquisa, ou do programa de pós-graduação. Então, não interessa investir em revistas mais modestas ou com extratos mais baixos, porque isso acaba não repercutindo positivamente para o programa ou para o professor, porque são publicações mais restritas, com circulação mais restrita, um rigor menor, um critério de qualidade mais flexíveis, menos rigorosos, enfim. Então, para pesquisadores mais interessados em galgar posições mais elevadas, ou mesmo publicar internacionalmente, não servem periódicos mais simples, nos estratos mais baixos. Então tem que pensar já nos estratos mais altos ou no máximo no intermediário alto. É algo que a gente pode falar mais para frente de uma forma mais detalhada, mas é importante dar essa dimensão, que é um aspecto que leva em conta, que os pesquisadores precisam levar em conta na hora de escolher uma revista, para justamente não desperdiçar um trabalho, fazer um trabalho bom, mas ser publicado numa revista não tão boa assim. Então isso é um detalhe que é muito importante a gente mencionar. Outro detalhe importante é a chamada indexação. O que é um periódico indexado? É um periódico que compõe uma base de dados especializada. Então, e essa base de dados torna possível a um público poder ter acesso a esse material. Então, ela pode ser uma base de dados aberta, então de acesso livre para qualquer pessoa, ou pode ser acesso livre parcial, em que os dados são fornecidos são limitados, ou seja, só os resumos, não os arquivos completos, ou serem em plataformas pagas, elas precisam ser assinadas para você ter acesso aos textos integrais. Aí varia, geralmente as bases de dados mais robustas são pagas. A indexação de um periódico ocorre em determinadas bases de dados, somente ocorre quando este é considerado de boa qualidade. Cada base de dados tem o seu critério, são muitos critérios a serem atendidos pelas revistas. Envolve várias coisas, envolve periodicidade, quem faz parte do corpo editorial, a titulação que eles têm, publicação, a presença de pesquisadores de outros países, enfim, vários critérios. E quanto mais prestigiada é uma base, mais rigorosa ela é, mais ela exige desse periódico. Mas, apesar de todo o trabalho que pode se pensar, que realmente existe, que se pode pensar em fazer com que um periódico seja indexado, é um trabalho que, apesar de ser extenso, de ser doloroso muitas vezes, ele vale a pena, porque um artigo em base indexada, ele é mais visto, ele é mais lido, ele ganha mais relevância. Isso acaba aumentando a projeção, vamos dizer assim, tanto da própria revista, mas como de quem publica nela. Então é importante que haja essa verificação, esse cuidado constante com a qualidade do corpo editorial, dos procedimentos que envolvem a publicação, desde o recebimento até a publicação final. É um processo bem longo, é um processo bem detalhado, bem complexo, mas que é importante mencionar que
quanto mais rigor, quanto mais cuidado há nesses critérios, é mais fácil que um periódico ser aceito numa base de dados mais ampla, mais reconhecida. Nem sempre você tem esse reconhecimento de uma forma rápida. É um processo demorado, mas vale a pena ser lutado, vale a pena ser enfrentado, porque quanto mais projeção você tem, maior a sua chance do seu periódico ganhar tanto um relevo, ser interessante para outros pesquisadores, ele ter um renome, isso repercutir em dividendos, seja em mais reputação para a universidade ou para quem publica, para as pessoas que publicam, como também dividendos financeiros, conseguir patrocínio, entre outras formas de financiamento que podem tornar a viabilidade daquele periódico garantida, que ele consiga sobreviver e ter condições de se manter por mais tempo possível. Mas esse é um assunto que eu gostaria de tratar com mais detalhes no outro vídeo. É só para dar um contexto. Aqui um destaque que o professor Gilson Volpato, da Unesp, é um professor que trata muito desse assunto. O número de citações é portanto, um indicativo de qualidade de um trabalho científico, e esse indicador tem sido levado crescentemente em conta na avaliação da qualidade da produção científica brasileira. Antes, a quantificação da produção era o critério predominante. Então, se há um tempo atrás o que importava era publicar mais e mais e mais, então não importando a qualidade nem da revista e nem do que se era feito, a partir de um certo tempo, qualidade é que passou a ser o critério, o norte para você considerar que aquela revista é válida, aquela revista tem qualidade, aquela revista tem valor. E é justamente o quanto é citada, é aquilo que eu tenho falado ao longo do vídeo. Quanto mais a sua revista é lembrada, quanto mais seu trabalho é citado por outros pesquisadores, mais engajamento, mais relevância, mais importância ela ganha, porque é sinal de valor, de reconhecimento de mérito, reconhecimento de valor, reconhecimento de qualidade. Então, por isso é que há uma preocupação de fazer com que o trabalho científico e num âmbito maior que as revistas tenham essa preocupação com os procedimentos, no caso com a redação, com a escolha do método, com a forma de comunicar, com a transparência, porque isso repercute positivamente, isso gera valor, isso gera relevância, isso gera engajamento, e isso gera fator de qualidade. Então, com isso, as revistas e os artigos que nelas são publicados ganham prestígio por parte da comunidade acadêmica, e com isso, revistas e autores ganham. Então, eles conseguem aumentar o seu escopo, sua abrangência, são mais lidos e por isso podem ser mais citados. Então vale a pena investir na qualidade.